Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do Paulo Henrique, esse mesmo, Paulo Henrique Ganso. Mas antes disso, senta o dedo no like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações. Tá, ó, botãozão vermelho aí, tu vai se inscrever sem problema, sem cadastro, aqui na Casa Bahia não. Tu clica aí no inscrever-se, é de graça, sem treta, tá? E depois clica no sininho que eu faço vídeo todos os dias falando de Fluminense. Vamos falar do Paulo Henrique Ganso, esse camarada que não pode ser mais reserva. É inadmissível ter o Ganso reserva. Você pode jogar no 3-5-2, no 4-4-2, daí você bota 4 camaradas no meio de campo, daí tu bota o André, o Martinelli, o Ganso e o Iago. Aí no 3-5-2 é a mesma coisa que você utilizou contra o Flamengo. André, Iago e Ganso, próximo dos atacantes para abastecer. A bola flui, a bola corre, o time se movimenta melhor, o ataque é mais abastecido, o Cano faz mais gols. Né? O Área joga bem, o Luiz Henrique também, porque tem um camarada ali para pensar o jogo. Né? Não foi, ó, um exemplo, o Ganso chegou ao Fluminense em 2019, quase 3 anos, não, 3 anos de clube. O camarada chegou em 2019, chegou com 29 anos de idade, e naquela época já tinha jornalistas, esses jornalistas aí, que na imprensa falam que o Ganso jogou em partida que ele nem entrou em campo. Esses mesmos aí da ESPN, falaram que desceram a lenha no jogador, o cara nem em campo estava. Ele chegou em 2019 com 29 anos de idade e já falavam que o cara estava aposentado, né? Já tinha pendurado chuteira e tinha esquecido. Então já deram o final da carreira do Ganso já com 29 anos de idade. Olha que absurdo. Cara, não teve uma passagem boa na Europa, realmente o Ganso não teve. Assim também como o Gabigol também não teve. Eles babam que, né, o Gabigol é endeusado aí pela imprensa flamenguista, mas também foi um fracasso na Europa, assim como o Ganso também foi. Mas não tem como você aposentar um jogador com 29 anos de idade. E o pior que o Ganso, vou fazer mandar real para vocês, o Ganso teve um azar tremendo. Depois do Fernando Diniz, em que ele teve um período de titular e foi até bem na época do Fernando Diniz, daí chegou quando começou esse período dos volantes, a ascensão dos volantes começou com o Odair Helma. Daí do Odair veio o Marcão, daí do Marcão, o Marcão copiando e colando do Odair, depois veio o Roger Machado. O Roger Machado, ele fez esse período crescer mais ainda, colocou mais fermento na época dos volantes. Aí veio o Marcão também, veio na mesma toada aí do Roger Machado. Aí teve um período em que o meio de campo do Fluminense era mais reativo. Estava mais preocupado com a marcação, jogar na defesa e apostar no contra-ataque. Mas era um time com flechas, mas sem arco, sem ninguém para acionar os atacantes. E um time muito defensivo, com 2, 3, 4 volantes no meio de campo. Foi o período do Odair até o período do Roger Machado, depois Marcão. E nesse período, o Ganso era muito criticado, entrava faltando 10 minutos, 20 minutos. Quando tinha oportunidade, não era um jogo muito interessante para ele, o esquema também não favorecia. Tanto que os jogadores que jogavam pelos lados, tanto os pontas, Luiz Henrique e outros garotos, eram sacrificados, porque tinham que vir aqui, virar secretário de lateral, estão lembrados. Daí o Ganso entrava no final do jogo com aquela característica dele que ainda hoje não mudou nada, que é um pouquinho mais lento, mais cadenciado. Aí paulada de nós, youtubers, paulada da imprensa, da Flamídia, da mídia em geral, todo mundo falando que o camarada estava aposentado. Mas faltava o quê? Um esquema tático, um Fluminense mais ofensivo, em que os jogadores não precisassem tanto vir aqui atrás, os atacantes lá vir tanto aqui atrás para ajudar os laterais na marcação, em que o Fluminense realmente tivesse uma postura de contra-ataque, ok, mas que essas flechas, esses jogadores de lado de campo, se posicionassem um pouquinho mais à frente para receber essas bolas, coisa que não acontecia quando o time era mais reativo e apostava no contra-ataque. Então tudo está favorecendo ao Ganso. E mesmo nesse ano de 2022, o Ganso não começou como titular. O Ganso não era o titular do Abel Braga. E o Abel Braga também persistiu no mesmo erro dos outros treinadores, abrindo mão de um meia de armação, abrindo mão de um camisa 10, para insistir no Iago como meia armador, coisa que veio da época do Roger Machado e depois que veio da época do Marcão. Esses dois treinadores gostavam de ver o Iago Felipe como armador no meio de campo e deixando o Ganso no banco de reservas. Rapaziada, quando você tem um camisa 10, quando você tem um craque, um cara que tem qualidade para armar o jogo no meio de campo, ele não precisa correr. Quem tem que correr é quem está em volta dele. É o Iago que precisa correr. Com o Ganso é assim, o Iago precisa correr.
O André precisa correr. O Martinelli precisa correr. Quem está em volta precisa correr para que esse jogador seja o cara que dê o gatilho, que seja a flecha, que faça a bola chegar nos atacantes, que seja o carimbador de bola. Muitas das vezes você vê o Ganso dar um toque somente na bola. Muitas das vezes. No máximo ele dá 2 toques, ele domina e toca, domina e toca. Você não vê o Ganso prender a bola. Ele é um carimbador. Trabalha no almoxarifado no meio de campo do Fluminense. Coisa chega, ele vai despachando. Quem tem que correr são os outros. Quem sabe jogar bola não precisa ficar correndo igual um maluco. Os outros precisam fazer que a coisa seja favorável para o camisa 10 que ali está. E no começo dessa temporada, o Ganso era reserva do Abel Braga. Abel Braga preferia encher o meio de campo com volante, como os outros seus antecessores também gostavam de encher o meio de campo de volante. E a gente aqui batendo, reclamando, cara, para tanto volante, porque tanto volante? Para que trouxe o Natan? 1 ano de empréstimo, com opção de compra, o Natan no banco e o Ganso do lado do Natan. Aí, quando o Fluminense colocava o time em reserva, que não tinha como deixar o Ganso como terceiro reserva, tinha que colocar o Ganso para jogar, aí o time já começou a fluir. Aí o futebol começou a acontecer, a pressão da torcida começou a aumentar. Pô, aí o time reserva é melhor do que o time titular, o time reserva é melhor do que o time titular. Por que o time reserva era melhor do que o time titular? Porque a bola chegava no Arias, a bola chegava no Cano, tinha alguém no meio de campo pensando no jogo, organizando o meio de campo, fazendo a bola correr, facilitando a coisa. Quem estava em volta, que era o Nonato, o Martinelli, corriam, lutavam no meio de campo para roubar a bola, para fazer essa bola chegar no Ganso, para ele poder dar os tapas dele, fazer o jogo dele cadenciado. É diferente. Aí chegou num ponto que o Abel Braga não tinha mais como manter o Ganso no time reserva, tinha que acender o Ganso ao time titular. Aí você coloca um Fluminense num 3-5-2 como foi no Fla-Flu, tem que colocar o Ganso. Ah, mas é um jogo pegado, jogo de raça, de velocidade, todo mundo que tem que correr. Ele teve algum problema? Não, ele não teve problema nenhum no meio de campo, não. Ele não precisou ser combativo, ficar correndo igual um maluco, tentando roubar a bola dos outros. Não. Só esperando na posição certa, ele sabe se posicionar, se colocar. O camarada já foi campeão da Recopa Sul-Americana, já foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, seleção brasileira. Ele sabe os caminhos, onde chegar, mesmo com 32 anos. Né? O Fluminense está cheio de jogador de 35, 39, 37. Teve o Nenê aqui com 40, que era exaltado por uma parte da torcida, grande parte da torcida. O camarada tinha 40 anos e não fazia um terço. Não fazia um terço do que o Ganso fez nesse Fla-Flu, nessas finais, nessa temporada, nesse finalzinho do Campeonato Carioca. O brilho que o Ganso trouxe para o meio de campo do Fluminense. Ele tem 32 anos de idade, mas muita gente deu a carreira dele como terminada, muita gente da imprensa que ainda está aí na mídia, na TV, criticando ele com partidas que ele nem estava dentro de campo. Não fizeram isso uma vez, não, fizeram já 2 vezes isso. Criticando o cara quando nem em campo ele estava. Então há uma má vontade da imprensa com relação a ele e a torcida acaba embarcando nisso. Um jogador que chegou em 2019 com cânticos, torcedor buscando no aeroporto, falando que ele era melhor do que a Arrascaeta, porque tinha jogado com o Neymar, a expectativa muito grande, que foi se perdendo essa expectativa durante esses 3 anos aí, da passagem dele com a camisa do Fluminense, e que agora o Ganso ressurge. O Ganso ressurgiu, enchendo o torcedor de esperança. Agora eu não consigo mais ver. Não importa o 4-4-2, o 3-5-2, o esquema que o Abel Braga for utilizar. Tem que ter o Ganso no meio de campo. O Fluminense tem que jogar para ele. Porque se o Fluminense jogar com ele, para ele, as coisas começam a acontecer. Então, primeiro título dele com a camisa do Fluminense, falei dos títulos que ele conquistou. Esse foi o primeiro título com a camisa do Fluminense em 2022, esse campeonato carioca. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisa do Fluminense, porque ele ainda tem 1 ano de contrato com o Tricolor esse ano. Ainda tem o próximo ano, o contrato dele termina em dezembro de 2023. Um jogador jovem, de 32 anos ainda, na minha opinião é jovem, 32 anos, ainda tem como jogar um bom futebol ainda. E eu espero que ele conquiste muita coisa com o Fluminense. Eu gostaria de ler para vocês um trecho do Instagram da esposa do Ganso, a senhora Giovana Costa. Ela disse o seguinte no Instagram: tudo valeu a pena. Valeu a pena estar aqui no Fluminense. E quando digo tudo, me refiro à noite de ontem, que quase bati com o carro na estrada vindo para o Rio de Janeiro numa aquaplanagem.
Me refiro a todas as dificuldades, injustiças, rótulos e críticas dos últimos anos, que só Deus sabe o que passamos. Valeu a pena vir para o Fluminense, valeu a pena não desistir, não jogar a toalha, valeu a pena ser essa pessoa íntegra, honesta e humilde, valeu a pena cada noite mal dormida, cada sapo engolido. Dela termina: você é foda, você é gênio, você é craque. Como dizia o seu sogro. Então isso aí, valeu a pena. Demorou 3 anos para a gente ficar feliz com a contratação do Ganso? Demorou. Mas a felicidade veio num fla-flu, numa conquista de campeonato carioca, em cima do nosso maior rival. Cara, esses 3 anos sem o futebol do Ganso, escondido no banco de reservas, também por deficiência do jogador, né? Também não podemos tirar a responsabilidade do atleta, ela foi compensada nessa final aí do Campeonato Carioca. Cara, ganhar do Flamengo, da forma que o Fluminense ganhou, com sobra, e jogando bonito, graças a esse camisa 10, cara, compensa qualquer atraso de bom futebol. Compensou esses 3 anos em que o Ganso estava escondido no banco de reservas. Quero ver mais Ganso no meio de campo, quero ver mais bom futebol no Fluminense. Futebol é arte, futebol é alegria, dá prazer. A gente que teve uma máquina, né, na década de 70, jogando um futebol de seleção brasileira, depois teve um time tricampeão carioca, tricampeão brasileiro, com Assis, Washington, Romerito, Tato, vários grandes jogadores. A gente está acostumado a bom futebol no Fluminense. Rapaziada, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Fui!